Então, estes são os principais pontos da minha intervenção. Eduarda, pode-me dizer se estou a ser ouvida? Sim, estamos a ouvir bem. Muito obrigada. Então, vou falar rapidamente sobre a reforma da educação profissional que está em curso, os resultados dessa reforma, os principais desafios neste momento e o movimento que temos agora de constituir o Quadro Nacional de Qualificações. Mas tudo isto, sempre, toda esta conversa muito orientada para o Quadro Nacional de Qualificações. Então, para começar, dizer que Moçambique está a levar a cabo uma profunda reforma na educação profissional. Os principais objetivos são quais? Envolver os parceiros sociais no sistema de educação profissional, porque era um sistema muito centrado só no governo, e criar um sistema integrado, integrando todas as componentes, que fosse coerente, flexível e, sobretudo, orientado para a demanda do mercado de trabalho. Dotar os estudantes, os formandos, de competências relevantes para esse mesmo mercado, envolver o setor produtivo na governação e financiamento da educação profissional. Como eu disse, isso não era feito, porque estava tudo muito direcionado somente para o governo, e contribuir, claro, para o aumento da produção, produtividade e competitividade da nossa economia. O que é que quais são as principais mudanças? Do lado esquerdo eu tenho o que era o sistema de educação profissional. Era um sistema completamente desarticulado, era muito baseado na oferta, não tinha muito presente a demanda do mercado de trabalho, era baseado em currículos por disciplinas, gerido e financiado somente pelo Estado, com uma gestão centralizada, e tinha uma organização curricular muito rígida, de duração muito fixa. Nesse momento estamos... mais lento por causa da interpretação. Obrigada. Então, neste momento nós estamos a mudar de um sistema desarticulado para um sistema unificado a nível do país, para um sistema baseado na demanda do mercado de trabalho, um currículo baseado em padrões de competências, com uma gestão e financiamento partilhado, depois falarei um bocadinho sobre isso, gestão descentralizada e uma organização curricular mais flexível e baseada em padrões de competências, como eu disse, por módulos. Então, estas são as principais mudanças que nós temos em curso neste momento. Quais são os resultados dessa reforma? Primeiro é que foi aprovada uma lei, a Lei da Educação Profissional. Este foi um grande passo. A reforma estava a caminhar lentamente e depois que conseguimos que o nosso Parlamento aprovasse esta lei, em 2014, todo o resto começou a andar com mais facilidade. Esta lei já foi revista minimamente e republicada em 2016. Esta lei cria a Autoridade Nacional de Educação Profissional, a ANEP, onde eu estou a trabalhar, não é? Eu represento hoje a ANEP, que é o órgão regulador e de garantia da qualidade da educação profissional. Portanto, não havia um órgão regulador da educação profissional e agora passa a existir. Aqui muito rapidamente para dizer que este é um órgão independente, é simplesmente tutelado por um ministro ou secretário de Estado, conforme o figurino do governo, não é tutelado pelo Ministério, é só pela figura do ministro ou secretário de Estado. Mas o mais importante para dizer aqui é que a ANEP é governada por um conselho de administração que envolve 3 representantes do governo, 5 representantes dos empregadores privados e sindicatos e sociedade civil. Portanto, aqui é uma grande mudança, é que logo no órgão principal, no órgão regulador, os empregadores, o setor produtivo entra logo com muito ênfase. Temos depois as direções executivas, temos um comitê de gestão do Fundo Nacional de Educação Profissional. Foi introduzido também o conceito de educação profissional amplo, que envolve o ensino técnico profissional, a formação profissional, o ensino superior profissional e a formação profissional extra-institucional. O ensino técnico profissional, aquilo que normalmente nós chamamos de TVET, não é? É provido em escolas e institutos técnicos. A formação profissional é em centros de formação profissional. Qual é a diferença entre estes dois?
Aqui faz parte do Sistema Nacional de Educação, os jovens estão no seu sistema educativo normal. Na formação profissional, os centros recebem pessoas de variadas idades, de variados backgrounds, está dirigido para pessoas que não estão no sistema educativo normal, estão fora do sistema por qualquer razão, ou porque já são adultos, ou até já são trabalhadores que querem se requalificar, ou pessoas que estão desempregadas, portanto é uma forma de funcionar mais aberta. Ensino superior profissional é feito nos institutos politécnicos, a formação profissional envolve a formação não formal ou informal adquirida ao longo da vida, que era um conceito que não existia em Moçambique. As competências da ANEP, algumas, não vou referir todas, são gerir o quadro nacional de qualificações, neste momento ainda administrar o Fundo Nacional de Educação Profissional, gerir o catálogo nacional de qualificações profissionais, proceder ao registro e acreditação dos provedores e avaliadores de educação profissional, portanto, ninguém pode ser provedor de educação profissional sem ter a acreditação feita pela ANEP. E também temos a atribuição de certificar os graduados de educação profissional, portanto, a certificação passou a ser centralizada pela autoridade, a nível de todo o país. Portanto, como eu disse, estamos a implementar um subsistema de educação profissional que é alicerçado pelo Quadro Nacional de Qualificações Profissionais, já vou explicar porquê estes profissionais, o catálogo já me referi e a formação baseada em competências. Agora, talvez a pergunta porquê um Quadro Nacional de Qualificações Profissionais, por isso sublinhei aqui profissionais. Devíamos pensar só no Quadro Nacional de Qualificações, não com este acréscimo dos profissionais. Mas o que é que acontecia? Até esta reforma, o país tinha um subquadro do ensino geral e um subquadro do ensino superior. O ensino técnico profissional estava completamente indexado a estes dois níveis do ensino geral, nível básico e nível médio. Quer dizer, o ensino técnico profissional era uma espécie de Deus menor ali mal colado ao ensino geral, não tinha flexibilidade nenhuma, nem autonomia. Nesse ensino técnico profissional existiam poucos pontos de entrada e de saída do sistema, a formação era sempre longa porque estava indexada às 12 classes do ensino geral, não respondia às necessidades imediatas do mercado de trabalho. Pior do que isso, era a formação profissional. A formação profissional não estava indexada a qualquer nível de certificação. Não lhe era reconhecido nenhum nível de certificação. Portanto, todos esses cidadãos que iam aos centros de formação profissional, adquiriam competências, etc., num centro, não tinham um nível de certificação. Tinham um certificado a dizer que sim, que tinha feito o curso, mas não correspondia a nenhum nível, não havia um quadro no país para isso. Os níveis, por exemplo, de formação de formadores também apareciam como níveis indexados ao ensino geral ou graus do ensino superior. A formação, a ocupação de professorado está ali um pouco dispersa, não há certificados intermédios que não sejam de licenciatura, mestrado e doutoramentos. O modelo de formação não estava baseado em competências, não estavam definidos descritores de níveis, e era quase impossível fazer uma comparação e reconhecimento de qualificações profissionais obtidas em outros países. Portanto, não tínhamos um quadro das profissões, que enquadrasse as profissões. Tínhamos o ensino geral e o ensino superior muito académico. Este quadro nacional de qualificações profissionais foi o principal veículo e instrumento da reforma. Quando nós começamos a falar da reforma, aquilo que nós agarrávamos e apresentávamos em primeiro lugar era o quadro nacional de qualificações profissionais, porque com este quadro nós conseguíamos explicar que isto vinha a resolver muitos daqueles problemas iniciais que eu apresentei logo no segundo ou terceiro slide. Então, com o quadro, podíamos de alguma maneira explicar que agora íamos ter flexibilidade na formação, havia uma transparência e clareza sobre os níveis de formação, articulação e coerência nacional da formação, porque a formação profissional em cada província, em cada escola, em cada organização se fazia de qualquer maneira. Cada um tinha as suas iniciativas, ninguém sabia o que valiam estes diferentes certificados.
valorização e reconhecimento dos vários percursos de formação, incluindo este institucional, e isso tudo explica-se através do quadro. Então era muito fácil, com um quadro, explicar o que era o novo ambiente. E claro, criou um melhor diálogo com os empregadores através da formação baseada em competências, de acordo com os descritores de nível. Os descritores de nível facilitam muito a nossa conversa, o nosso diálogo com os empregadores. E notamos, durante a socialização, da reforma, das novas coisas, que o quadro nacional de qualificações era muito fácil de entender pela sociedade em geral e era do agrado. Inclusive, quando fomos explicar aos governantes, ao Conselho de Ministros, é uma coisa que é logo perceptível e agrada, porque está tudo muito claro, há o sentido da inclusão, o sentido da transparência, etc. Conferiu maior valor à educação profissional e aos vários percursos de formação, criou um ambiente de maior respeito e justiça com os cidadãos que tinham competências técnicas ou profissionais, que estavam sempre num segundo plano, forçou a elaboração de um quadro nacional de qualificações, que reunisse todos os subquadros, porque enquanto não foi criada esta turbulência, uma boa turbulência positiva do quadro nacional de qualificações profissionais, não sentíamos a necessidade de ter que agrupar e enquadrar todos esses subquadros num único subquadro nacional. Portanto, o facto de haver um quadro nacional de qualificações profissionais forçou um pouco este movimento. Possibilita a comparação de qualificações, possibilitou o reconhecimento e certificação de competências obtidas ao longo da vida e, claro, possibilita uma maior empregabilidade dos cidadãos e, na área da educação profissional, possibilitou um melhor diálogo com outros países. Nós não conseguíamos conversar com os países aqui à volta em termos da educação profissional, porque nem sequer tínhamos um quadro de qualificações, nem qualificações. Então, agora eu vou falar do nosso sistema de reconhecimento de competências adquiridas, em inglês é RPL, né? RPL. Então, só com este quadro é que nós conseguimos iniciar este movimento de reconhecimento e certificação de competências obtidas ao longo da vida. Estamos muito entusiasmados, porque em agosto, portanto há 2 meses e tal, o nosso governo, o nosso Conselho de Ministros aprovou o sistema de reconhecimento de competências adquiridas. É assim, estávamos a lutar por isto há muito tempo, então estamos muito entusiasmados e neste momento já estão a decorrer ações piloto de reconhecimento de competências adquiridas nas áreas de soldadura, eletricidade e canalização, com o apoio de um parceiro, que é a Swiss Contact. Então já acabamos as provas práticas e agora nas próximas semanas iremos já dizer qual foi o resultado desta avaliação. Os princípios, não vou reter aqui muito tempo, a questão principal que eu queria aqui chamar a atenção é que para a implementação deste sistema é necessário, nós temos a obrigatoriedade de indexá-lo, referi-lo aos nossos referenciais de competências que vão estar registadas no catálogo. Portanto, tem que haver uma qualificação já definida no catálogo, depois escrevemos os referenciais de reconhecimento de competências adquiridas para as ocupações que estão relacionadas com esta qualificação e com base nisso é que fazemos a avaliação. E também dizer que os certificados obtidos por via do reconhecimento de competências adquiridas são os mesmos, têm o mesmo valor, não são certificados de segunda categoria. E também dizer que vai haver centros de reconhecimento de competências adquiridas que serão acreditados pela ANEP. Portanto, se um centro quiser constituir-se como centro de reconhecimento de competências adquiridas, deverá solicitar a acreditação à ANEP. O último aspecto que vou falar em relação a isto é que podem ser centros de reconhecimento de competências adquiridas, quer as instituições provedoras de educação profissional, portanto as instituições de formação, quer as empresas. Uma empresa, por exemplo, um grande hotel ou uma empresa de mecânica de automóveis, seja do que for, podem solicitar à ANEP acreditação para fazer o reconhecimento de competências adquiridas nas suas áreas, desde que tenham facilitadores que tenham sido certificados pela ANEP para o efeito e, em geral, sejam acreditados para isso. Todo este processo é sujeito a medidas de controle de qualidade pela ANEP. Bem, penso já falei disto, vou passar à frente.
Agora vou falar do nosso catálogo, já parece metade do meu tempo. Então, as nossas qualificações profissionais estão registadas num catálogo nacional de qualificações profissionais. Aqui já vamos ver que está acessível online, vou tentar daqui a bocado mostrar. Qual é a importância do catálogo? Claramente, como valor estratégico, operacionaliza aquele quadro. Nós criamos o Quadro Nacional de Qualificações Profissionais, com os níveis de certificação, os respectivos descritores de níveis, mas então e agora? Agora temos que formar as pessoas que, de acordo com este quadro, não é? Que correspondam a este quadro. Então era preciso ter um catálogo que nós não tínhamos. Operacionalizou a ligação direta com os empregadores, porque agora é muito fácil, temos o catálogo e o quadro, esta qualificação é do nível X do quadro, e isto facilita a conversa, fornece uma indicação clara sobre as necessidades e as possibilidades de formação no país, porque à medida que, por exemplo, as qualificações já não são muito importantes, interessantes no país, vão ser descontinuadas no catálogo. Então tudo isto vai dando informação às pessoas. Se há novas qualificações é porque possivelmente uma nova área socioeconómica do país vai ter importância e por isso nós estamos já a criar qualificações no catálogo, etc. É um instrumento de garantia de qualidade e coerência da formação, porque agora todas as instituições devem seguir estas qualificações e não um currículo inventado sem de qualquer maneira, e possibilita a certificação nacional pela ANEP. Esta é a página da ANEP, eu vou entrar agora para mostrar que nós temos no nosso catálogo agora, é o meu próximo slide, mas já vou dizendo, temos neste momento registadas 151 qualificações de diversas áreas e 19 módulos independentes. Essas qualificações estão desenhadas com todo o detalhe. Portanto, para cada unidade de competência padrão, estão escritos os elementos de competência, os critérios de desempenho, as requerências exigidas, os contextos de aplicação, ainda tem orientações para os formadores. Portanto, cada qualificação é um documento que pode ir para além de 200 ou cerca de 300 páginas. Tudo isto está acessível online. Permitam-me que tente entrar agora na página da ANEP só para nós podermos ver como é que isto funciona. Então, esta é a nossa página, este é o catálogo e quando se vê aqui parece só uma lista de Excel, não é? Mas, por exemplo, vamos supor que eu entre aqui na certificado vocacional de nível 3 em agropecuária. Posso entrar e vem a qualificação inteira, com tudo, posso mostrar. Esta é a primeira parte, introdutória, etc. Vou passar. Vem como é que se faz, não é? Está explicado qual é a progressão, etc. E depois vem a lista dos módulos e para cada módulo vem o tipo de avaliação, etc. Cada módulo tem aqui, por exemplo, este é o módulo de habilidades para a vida, todas as qualificações têm relacionado socialmente de forma eficaz, é o módulo. Tem os vários elementos de competência, para cada elemento de competência tem os critérios de desempenho, as evidências requeridas, diz se é uma evidência escrita, oral, ou de demonstração ou do produto, qual é o contexto em que isso se deve falar e depois no fim ainda temos orientações metodológicas para o formador. Portanto, são documentos detalhados, extensos, para tentarmos que a formação no país seja coerente. E neste momento ainda está completamente acessível online. Vou interromper, obrigada pela paciência. Como eu disse, temos 151 qualificações nestas áreas, estão registadas no nosso catálogo: administração e gestão, agricultura, construção civil, educação, eletricidade, hidrocarbonetos, hotelaria e turismo, laboratórios, logística, mecânica, mineração, pescas, planeamento físico, saúde e segurança social e tecnologias de informação e comunicação. Claro que agora estão novas áreas a entrar, segundo as solicitações do setor produtivo, então vamos ter agora algumas outras qualificações que estão a ser desenhadas neste momento. Como é que nós desenhamos as qualificações? Há uma necessidade que é colocada
por setores públicos ou privados e nós próprios. A própria ANEP está atenta e vê quais são as qualificações que são necessárias e que ainda ninguém solicitou, por exemplo. A seguir, criamos o Comitê Técnico Setorial. O Comitê Técnico Setorial é constituído pelos principais empregadores dessa área, é um órgão de consulta e que nos dá a indicação quais são as ocupações nessa área e quais são as competências necessárias para cada ocupação. Neste momento a ANEP trabalha com 21 comitês técnicos setoriais. A seguir a estas consultas cria-se uma equipe técnica para elaborar essas qualificações, esses padrões. A ANEP faz a supervisão deste trabalho, submete novamente ao Comitê Técnico Setorial. Quando o Comitê Técnico Setorial está satisfeito, portanto os empregadores dizem sim, é isto que nós precisamos, às vezes alguns elementos do Comitê Técnico Setorial até estão fora do país. Por exemplo, para a área do gás, petróleo e gás, tivemos que incluir no nosso Comitê Técnico Setorial agências cujos representantes estavam em Houston, em Paris ou não sei aonde. Quando o Comitê Técnico Setorial endossa, enviamos para o painel de validação. O painel de validação é outro órgão de consulta que é constituído por individualidades com mérito reconhecido na área, com pessoas. Eles analisam quando todos, quer o Comitê Técnico Setorial e o painel de validação validam, estão satisfeitos, a ANEP aprova no seu Conselho de Administração, submete ao Conselho de Administração, é aprovado, é registado no catálogo e é publicado no Boletim da República. Portanto, é um processo que envolve permanentemente o setor produtivo. Assim, em resumo, é só isto, não é? Temos o Comitê Técnico Setorial, a equipe técnica que elabora, de facto, e o painel de validação. Quando está tudo pronto, é aprovado a nível do Conselho de Administração, registado, etc. Como eu disse, os comitês técnicos setoriais integram empregadores do setor público, porque em Moçambique, e como em muitos países da África, o setor público ainda é o maior empregador, não é? Mas também envolve necessariamente empregadores privados, empresas, associações, ordens profissionais, etc. Um representante do órgão central do Estado que representa o ensino técnico profissional e um que representa a nível do Estado a formação profissional. Aqui é orientado pela neste momento, Secretaria de Estado do Ensino Técnico, e aqui a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, que tem depois um órgão chamado IFPELAC. Temos o nosso catálogo, que é o catálogo A, e temos o catálogo B. O catálogo A é o catálogo nacional. O B será aquele, ainda não temos nenhuma qualificação registada, será aquele que vai ser completado, vai integrar qualificações internacionais reconhecidas internacionalmente. Portanto, a ANEP não vai certificar, quem certifica são os proprietários dessas qualificações, mas a ANEP vai registrar no catálogo para dizer à sociedade que esta formação é fidedigna, não é uma burla e tem valor laboral no país. Vamos supor, só para dar um exemplo, a Microsoft tem qualificações internacionais. Portanto, poremos todas estas qualificações aqui no catálogo B. Quem é que pode propor qualificações para o catálogo A? A ANEP e outras entidades públicas, empresas, sindicatos, associações profissionais e instituições de formação. Quais são as fontes de informação sobre necessidades de qualificações? Claro, são os planos quinquenais do governo, que nos indicam em que direção o país está a ir. As informações do Observatório do Mercado de Trabalho. O Observatório do Mercado de Trabalho é recente no país, mas já está a fazer um bom trabalho, já consegue dar alguma informação e, claro, temos esta informação permanente dos empregadores, principalmente por via dos comitês técnicos setoriais. Então, o setor empresarial participa nestes vários níveis, como eu disse, o Conselho de Administração da ANEP, no fundo, nos comitês, nos painéis de validação, na verificação externa da avaliação dos formandos, no Comitê de Gestão das Instituições de Educação Profissional e em outras parcerias. Agora, quais são os principais desafios desta reforma? Um grande desafio é a aprovação do Quadro Nacional de Qualificações, o quadro geral, integrando agora este subquadro da educação profissional, que é o tal Quadro Nacional de Qualificações Profissionais que eu referi.
E depois a implementação do novo paradigma à escala nacional, a implantação do catálogo na vida do país, a atualização permanente isto é do quadro, isto é o catálogo, investimentos, na formação dos formadores também é preciso ter é um grande desafio, e na gestão das instituições. Um grande desafio mesmo é o fortalecimento da ligação com o setor produtivo. O envolvimento do setor produtivo já é uma realidade, para nós já foi uma grande conquista o que nós conseguimos até agora, mas é evidente que ainda há muito para fazer. O uso de metodologias à distância para a educação profissional, porque a questão da prática, etc., é um pouco complicada, a implementação do sistema de reconhecimento de competências adquiridas e o desafio de sempre de termos mais meninas e mulheres naquelas áreas que tradicionalmente não tinham muitas meninas e mulheres, mas, por exemplo, temos também, dizer, uma grande conquista, por exemplo, na área da eletricidade, que praticamente não havia raparigas, agora nos últimos anos já estamos quase a 50%. Então, por fim, deixei por fim este movimento de elaboração agora do quadro nacional, do quadro que envolva todos os subquadros. Estamos neste movimento, um pouco também motivados por todo o esforço que a nível da SADC tem sido feito e também a nível do ACQF que temos agora e em que estamos e serviu também como motivação e aprendizagem e deu-nos alguns subsídios para nós podermos encarar este trabalho mais a sério e com mais conhecimento. Quero dizer que há envolvimento ao mais alto nível, portanto, a partir dos ministros, do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional e da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego. Estão ao mais alto nível, claro, a coordenar, mas depois temos os grupos técnicos que trabalham e temos a ANEP. Então temos um grupo técnico que trabalha com esses setores todos, está em curso este desenho, houve primeiro o estudo, benchmarking, depois o entendimento de cada subquadro, discussão a vários níveis, sobretudo envolvendo órgãos do governo, instituições provedoras, empresas, associações, sindicatos, ordens profissionais, já foi feito muito trabalho. À medida que se vai fazendo a escutação, temos novos drafts do quadro, da proposta de quadro. Pensamos que temos agora uma proposta final. Também já foi elaborada a proposta de decreto que aprova o quadro, mas também aprova os seus órgãos de governação. De qualquer das formas, ainda temos que continuar esta socialização e a obtenção do consenso à volta desta proposta final, né? Portanto, é um aspecto que ainda está em curso, mas pensamos que já em poucos meses nós vamos conseguir chegar ao fim deste grande movimento que já vem desde 2018. A aprovação do Quadro Nacional de Qualificações não é assim uma coisa serena, não é? Vai obrigar a revermos alguma parte da nossa legislação. Então já estamos a prever que possivelmente vamos ter que rever, pelo menos refletir sobre a lei da educação profissional, aquela lei que eu disse que foi aprovada há pouco tempo. Estou a ver uma mão, não sei se é para eu parar, Eduardo. Não, pode continuar. Ok. Será uma pergunta. O decreto de licenciamento das instituições de educação profissional, porque fala do nível dos formadores, etc., então vamos ter que rever. A própria lei do ensino superior, possivelmente, eu estou a dizer possivelmente porque vai depender desta proposta final do quadro, se vai em algum momento chocar com algum aspecto destes instrumentos legislativos. E um aspecto que vai obrigar é a revisão das carreiras no setor público, porque até agora essas carreiras estavam indexadas ao subquadro do ensino geral e ensino superior. Os salários estavam indexados a pessoa ter nível médio, que era a 12ª classe, ou a ter uma licenciatura, que era um grau superior, ou a ter um mestrado, ou a ter um doutoramento. A tabela salarial não tem lugar para os vários certificados da educação profissional. Portanto,
Este é uma outra luta que vamos ter que fazer, mas o quadro vai obrigar e achamos que depois disso o país vai ficar melhor, vai ficar sobretudo mais inclusivo, vai incluir todos os seus cidadãos. Deixei para o fim esta slide. Eu fiz aqui a nível do ACQF, ao nível dos webinars que temos tido, participei num painel aqui há uns meses, e eu insisti neste caráter do Quadro Nacional de Qualificações como instrumento e veículo de justiça social. Insisti porque eu estou convencida que sim, eu acho que a paz, a justiça social não se consegue só através do Ministério da Justiça, através do que quer que seja. Estes instrumentos contribuem para isso. E não é só a nível da nação, a nível também da região e do mundo. Então, eu queria acabar com este slide para dizer que um quadro tem um alcance que vai muito para além dos seus aspectos técnicos. Contribui para o estabelecimento de uma cultura de transparência e objetividade de critérios. Já não temos esta coisa de que talvez o Centro de Formação Profissional da eletricidade, mas como é da empresa X ou é da pessoa importante Y, o seu certificado vai ter mais valor porque se conseguiu, porque há um mercado negro, porque não sei, não, já não há nada disso. Temos um quadro, temos critérios muito transparentes, com níveis bem descritos, com um catálogo que operacionaliza esse quadro. Cria base para um diálogo claro e justo entre diferentes percurso de formação-aprendizagem. Não era justo que se fazia com as pessoas que evoluem na área técnica somente, que não faziam um percurso, digamos, de ensino geral, etc. Estabelece condições para uma maior mobilidade e inserção dos cidadãos nas sociedades em que se encontram, contribuindo para um ambiente de respeito, harmonia e paz, não só dentro do mesmo país, porque os nossos cidadãos que se moviam de uma província para outra, a formação que faziam numa província se calhar não era bem reconhecida na outra, mas também com cidadãos que vêm de outros países. Hoje o mundo é feito de mobilidade, não é? Nós de repente temos nas nossas sociedades pessoas que vieram de outros lados e sentem-se mal enquadradas, e um quadro de qualificações profissionais, um quadro nacional de qualificações, claro que não é solução sozinha, mas é um contributo, é mais uma pedra neste edifício, e eu estou convicta disto. E termino dizendo, né, contribui para um maior conhecimento, respeito e diálogo entre os países. Muito obrigada pela atenção.